Vamos lá? Vamos lá. 3, 2... Estamos começando mais um episódio do JuntaCast, o podcast da Junta Comercial do Estado de Roraima, que tem dado o que falar e é uma plataforma de aproximação, aproximar a população, os empresários, aqueles que querem empreender da Junta Comercial e de outros serviços também aqui do nosso estado, para a gente entender um pouco mais desse universo. Mais uma vez aqui do meu lado, Vicente Ricarte, ele que é presidente da Junta, mas estava dando uma palhinha aqui, é um pouco de cantor também, compositor, quem sabe. E aí, Vicente, o que tá achando do podcast? Conta pra gente. Eu tô cada vez mais maravilhado, eu tô aproximando aqui pra você ver, né? Pensando mais maravilhado e, assim, agradecer você, Camila, por conseguir conduzir tão bem esse projeto aí da Junta Comercial, que eu considero mais um canal de atendimento da Junta Comercial, né? Onde a gente consegue levar pelo menos um pouquinho aí de orientação. E agradecer a presença aqui do meu amigo, colega Jobe, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, parceiro da Junta Comercial, assim como a Junta Comercial é parceira também do Conselho. Muito obrigado pelo convite. Nós do Conselho Regional de Contabilidade, a gente se sente honrado de estar mais uma vez nessa parceira com a Junta Comercial, participar desse podcast, né? A gente está para somar, a nossa parceria não é de hoje, né? A gente anda sempre discutindo parcerias e ações conjuntas, visando sempre melhor atendimento ao contribuinte final, né? Hoje o nosso convidado foi um convidado que o Vicente pontuou. Olha, eu acho que a gente tem que levar o Jober do CRC, porque a parceria entre Junta e os contadores é o que funciona bastante, né? E muitos empresários ou microempresários, as pessoas que estão pensando em empreender, quando vão ter aquela ideia assim, eu preciso abrir uma empresa, eu quero começar. Às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas e é o contador que faz aquele primeiro contato, aquela primeira orientação. Eu queria que vocês dois falassem agora a importância justamente de ter essa parceria entre os contadores, entre o CRC e a Junta Comercial do Estado de Roraima. Quem começa? João, quando a Camila sugeriu, né, nomes para a entrevista, a primeira pessoa que veio na minha cabeça, né, para participar desse podcast aqui é o Conselho Regional de Contabilidade. Eu falei, não, vê com o Jobe, vê se ele topa, porque é o contador que, na prática, faz essa liga, né? Faz essa interlocução entre quem quer empreender, quem quer formalizar a empresa com o serviço da Junta Comercial, né? Hoje em dia o contador ele é o maior usuário da Junta Comercial, né? Exato. O empreendedor, quando ele tenta formalizar, abrir seu negócio, a primeira pessoa que ele pensa é buscar um contador. Eu posso afirmar com categoria que o contador hoje é a bússola de orientação das empresas, do contribuinte, do empresário em geral, né? Exatamente. E assim, eu acredito que ainda não necessariamente você precisa procurar um contador para formalizar a empresa, mas eu oriento que procure. Assim como eu também oriento que procure um advogado quando for elaborar um contrato social ou uma alteração contratual, né? Porque assim, você precisa de orientação. Então você procura um contador, o contador ele vai falar, olha, qual é a atividade que você vai exercer ali? Então ele vai colocar na prática, será que vale a pena você incluir essa atividade aqui agora? Qual o porte da empresa você quer abrir, né? Então no teu caso aqui, acho que seria mais interessante você abrir aquela firma individual, ou então não, uma sociedade empresária, né? Enfim, eu ainda considero ser muito importante, né, essa procura por um contador para buscar esse tipo de orientação, porque não é só você formalizar a empresa ali também, Isso. né? Lembrando que abrir uma empresa, formalizar um negócio, não é prerrogativa exclusiva de contador. Exato. Mas quem tem o know-how, tem a expertise de poder orientar o empresário em geral, é o contador. Por quê? Digamos que a pessoa vai abrir uma empresa, ela pode escolher N atividades.
É como você falou, você vai escolher o seu regime tributário. Dependendo da atividade que você escolher, uma pode vedar a inclusão desse regime tributário. Então, assim, não tem nenhum outro profissional mais preparado que o contador para poder orientar essas questões pontuais, né? Isso a empresa já pode nascer com implicações de fechar, porque um regime tributário, ele não sendo bem escolhido, ele vai vai impactar na vida da empresa, né? A gente, como contador, como contabilidade, a gente defende o princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade? O princípio da continuidade é que toda empresa, né, pessoa jurídica, nós somos pessoas físicas, pessoas naturais, e a empresa é chamada pessoa jurídica. Ela nasce como uma pessoa com obrigações. Ela nasce, o intuito não é morrer, né? Passar realmente um bem que a pessoa adquire, né? A empresa é um bem que ela pode ser passada para a herança dos filhos, esposa, né? É uma parte integrante do inventário, né? Agora, o tema de hoje, desse episódio, é justamente a questão de registro e a saúde financeira da empresa. Então, mesmo aquela pessoa sabendo abrir uma empresa, registrar e tal, a questão da saúde financeira caminha, né, junto com o contador, porque são muitas nuances, como você estava falando, muitas coisas, tem a questão dos tributos, e até para aquele empresário ele saber como ele vai ter aquele retorno, né, até os cálculos direitinho ali, o que ele pode fazer, questão de colaboradores que ele vai contratar. Então, tudo, a saúde financeira da empresa, ela envolve diretamente o trabalho do contador, né, Joubert? Isso mesmo. A gente, como eu falei, dentro da estatística, a maioria das empresas, elas encerram suas atividades até 5 anos, cerca de 60%, isso a nível de Brasil, né? Porque a gente vê hoje na nossa grade curricular que nossos estudantes, nossos jovens, eles não estão preparados, não existe uma preparação na nossa grade curricular. Isso impacta no andamento das suas ações depois de empresário. A gente não vê essa preparação. O contador, volta a falar, é a pessoa mais indicada para poder nortear essas empresas, nortear esses empresários. Agora eu tenho uma pergunta também para vocês dois. Uma coisa que eu, enquanto jornalista, que eu já vi muitas vezes, já entrevistei muitos pequenos empresários e tal, é aquela pessoa que ela teve uma ideia, começou aquela ideia do nada, na pandemia aconteceu muito isso, a gente fez inclusive várias matérias sobre, começou ali do nada e o negócio deu certo, começou a dar retorno, só que ela começou informalmente ali na casa dela, vendendo algum produto, algum serviço, enfim, começou a dar certo e começou a crescer. Depois que isso começou a movimentar, que ela viu que tem um retorno, né, muitas pessoas inclusive largaram suas profissões anteriores para empreender no pós-pandemia, né, durante a pandemia e no pós também. Teve esse aumento, esse crescimento, deu certo. Qual é o primeiro passo que essa pessoa deve fazer para que o negócio dela continue crescendo, saindo da informalidade? Formalizar o seu negócio, né? A gente até discutiu há pouco que o crescimento de empresas no segmento MEI, eles estão hoje dentro do nosso estado, né, Vicente? Isso. Equivalente a completamente quase 50% do total de empresas, né? Um empreendedor que formaliza seu negócio através de MEI, ele consegue, além de uma atividade comercial, interação com outras empresas, ele consegue também obter benefícios junto à Previdência Social, ele consegue formalizar a compra de outro estado sem grandes dificuldades, voltando dessa questão da Previdência Social, da aposentadoria, ele paga em média 60 a 70 e poucos reais, né, por mês. Isso já garante contribuição para o ICMS, contribuição para o ISS e contribuição previdenciária. E se, porventura, esse negócio dele não tivesse formalizado, ele quisesse pensar na aposentadoria e fazer isso de forma avulsa, ele ia pagar mais de 200 reais por mês. Ou seja, pagando 70 e poucos reais, ele consegue usufruir do mesmo benefício, se aposentar com salário mínimo, é claro, pagando menos. Então, além de formalizar esse negócio, ele consegue pagar bem menos. E na junta também, para fazer a questão do registro, né? Pensou ali, tem que chegar lá na junta. E é bacana da junta também que vocês têm todo um serviço para orientar também aquela pessoa que está chegando ali pela primeira vez para registrar, para poder começar de fato o seu negócio, né, Vicente? Exatamente. A junta comercial, inclusive, eu trouxe até aqui o encartezinho aqui do Tá na Mão. Onde é que eu mostro aqui? Ali, né? Vai. O registro aqui tá focando, tá mostrando. É mais um canal de atendimento da junta comercial. O objetivo é possibilitar que o cidadão ele consiga formalizar essa empresa utilizando o WhatsApp, né? Esse aplicativo que é tão comum ainda no nosso dia a dia. Ele é simbolizado aí por o Jutec, que é o nosso robozinho aqui que foi desenvolvido pela Charlene aqui, né, Charlene? Vamos ter que trazer da próxima vez o Jutec. Utilizando a inteligência artificial, né?
E, enfim, a gente espera aí que auxilie bastante aquele cidadão que busca empreender e formalizar a empresa. Isso não quer dizer que a junta comercial também não abriu mão dos outros canais de atendimento. Então, assim, o chat humanizado ainda continua, o atendimento presencial continua, o site da junta comercial também é um canal de atendimento, você pode formalizar a empresa diretamente no SRM, no Sistema de Registro Mercantil, enfim. E aí agora com essa novidade aqui, que a ideia é você democratizar, desburocratizar e agilizar ainda mais esse processo de abertura de empresa. Com Empresa Fácil, há a possibilidade de você formalizar a sua empresa em até 10 minutos. Olha aí, então, só para você ter uma ideia, né? A gente vê hoje tudo é tão fácil. Acho que também muitos contadores devem fazer um atendimento, hoje às vezes pelo WhatsApp ali, né? De forma... Hoje a questão é facilitar a vida de todo mundo. Exatamente. Então isso veio também de uma forma para facilitar, tá ali na palma da mão, tá mais fácil, tá mais ágil, né? Voltando um pouquinho ao assunto, a Camila falou aqui, a gente estava falando sobre saúde financeira, né? E aí eu trouxe um dado aqui, a gente está, lá na Junta Comércio, a gente está finalizando o mapa empresarial. O relatório do mapa empresarial que ele vai dar um panorama de empresa aqui no estado, né? Inclusive sobre setor quantitativo de empresas que são de registro, cuja competência é da Junta Comercial, mas também MEIs, enfim, venezuelanos que participam de sociedade empresária, enfim. E aí, Jober, você falou que a média do Brasil que é uma empresa ali de 5 anos, né? Passou mais ou menos 5 anos ali, ela acaba fechando. Roraima está indo fora dessa média aqui, né? Eu trouxe um dado aqui. Isso é de acordo com o nosso sistema lá da Junta Comercial. Cerca de pouco mais de 40%, né, das empresas abertas, ela conseguem chegar de 6 a 15 anos. Né? De 6 a 10 anos é 20,6% dessas empresas. De 11 a 15 anos, 20,25%. E de 16 a 30 anos, 19,8%. Então, assim, você vê que aqui é um pouco diferente. As empresas conseguem durar um pouco mais aí. Isso mostra o potencial do nosso estado. Do nosso estado. Né? Isso, a nossa economia, além das oportunidades, né, é um estado promissor. Né? Um estado que está crescendo muito. Que, comparando Roraima com o resto do Brasil, a gente está bem na frente. Bem na frente em vários setores. É interessante falar que são setores, inclusive, diferentes. Né? A gente vê crescimento de empresas no setor do agro, da construção civil, de várias áreas diferentes. E é muito legal ver que tem muita gente de fora vindo para cá para formalizar, para montar, para organizar sua empresa aqui dentro. Roraima tem um potencial, né? Ela falou agora do agro. Você vê que muita gente vem para cá para investir, por exemplo, em soja, né? Certo. Por quê? A terra que é propícia, né? Você vê que o investimento para você plantar é menor, porque demanda, por exemplo, questão da acidez do solo, demanda menos calcário, né? Ele tem custo reduzido até com maquinário, com combustível, né? A terra é plana aqui, enfim. Roraima realmente tem um potencial enorme, e fora isso, os benefícios que a gente estava falando aqui, por exemplo, como você suframa uma empresa, né? Redução de IPI, por exemplo, né? Enfim, Roraima realmente tem um potencial, e quem está de fora está olhando Roraima com bons olhos, tanto é que estão vindo para cá investir. Agora eu queria ver com vocês dois, a gente estava conversando ainda agora, conversa de bastidores aqui também, sobre a questão do MEI, até para a gente tirar dúvida, eu acho que isso é uma dúvida que surge na cabeça de muita gente. A questão do MEI, ele tem um teto, depois disso ele se torna, já deixa de ser MEI para ser, né? Como é que funciona essa questão do CNPJ, do crescimento? E a gente tem um número muito grande de MEIs aqui no nosso estado, né? Como é que funciona essa questão? Depois que ele atinge o teto, quando a empresa dele começa a crescer muito, que ele deixa de ser MEI? O MEI, ele tem um teto até R$81 mil por ano. Por ano. Né? Ultrapassou esse teto, é um ato voluntário do empresário MEI, né, do microempreendedor, fazer o seu desenquadramento. Se ele não faz de forma voluntária, aí a Receita Federal ela pode fazer de forma compulsória. Quando isso acontece, ele por inocência ou falta de direcionamento de um profissional contábil, ele não faz, ele pode ser tributado de forma retroativa, como se fosse um lucro presumido. Então, assim, a falta de orientação faz com que eles tenham prejuízo se não fizer da forma correta. Depois disso daí, eles se tornam uma empresa, uma microempresa normal, né? Que ele vai adquirir novas obrigações, né? Porque uma das vantagens de ser MEI são as obrigações, elas são simplificadas, são muito poucas, né? Tanto é que não é que MEI não precisa de contador, ela é dispensada de contabilidade, ou seja, demonstrações contábeis, mas as obrigações elas também têm, né? Como empresa normal.
Agora deixa eu aproveitar a presença do Jober aqui. A gente teve algumas mudanças, né, Jober, por conta também da questão de reforma tributária, 2025 tiveram algumas mudanças, né? O que a gente pode trazer dessas informações, até para quem está em casa, para quem está acompanhando agora o podcast, saber o que principalmente mudou nessa questão da área contábil? A gente está em um processo de transição, né? Ao contrário do que muitos dizem, que o contador ele vai ficar obsoleto, que o curso vai acabar. A gente vê na realidade totalmente o contrário disso, né? A gente está vivendo a era de ouro da contabilidade. Recentemente a gente teve uma polêmica muito grande, né, Vicente, sobre o Pix, né? Então, o acompanhamento das contas bancárias, movimentações financeiras é uma coisa que acontece tem mais de 20 anos, né? Já existia uma normativa onde toda movimentação para pessoa física, a partir de R$2.000, as instituições bancárias já informavam a Receita. Pessoas jurídicas, a partir de R$6.000, eles informavam a Receita. Então, houve uma mudança no começo desse ano, né? Eles ampliaram, onde era 2.000, eles passaram para 6.000 pessoas para pessoa física e 15.000 pessoas jurídicas. Isso gerou um tumulto, né, político, nas redes sociais. Na rede social. A gente viu comércios, eles abrindo mão de vender através de Pix. Ou cobrar, né, uma taxa pelo Pix, achando que ia ser tributado. Isso forçou, pela repercussão negativa, forçou o governo a revogar, né? Na verdade, essa instrução ela só fez ampliar e abranger mais outras instituições que são credenciadas ao Banco Central. Então, assim, o contador nesse período ele foi muito consultado, né? Igualmente, na reforma tributária, ele vai ser muito mais consultado ainda, porque vai ser transição de regimes. A gente vai mudar para o regime hoje que lucro presumido, simples, lucro real, eles vão passar a ter novos impostos, que é a IVA, CBS, IS, são novos impostos. E a partir do ano de 2026, 2027, já começa a transição. Alguns impostos já vão começar a ser cobrados nessas novas reformulações, né, de IVA, de CBS, IS. Certo. Então, a gente, como contador, a gente vai ter muita demanda pela frente. O plano inicial, né, que já foi regulamentado esse ano, que até 2033 a gente já passe a essa nova transição seja concluída, né, pelo que o governo está voltado para concluir em 2033. Então, não sei. Queria saber também, outra conversa de bastidor aqui agora que a gente estava conversando, é sobre a questão das empresas no interior do nosso estado. O que a gente falta uma informação maior, falta um incentivo maior. Eu sei que a Junta, eu não sei nem se eu posso divulgar isso, a gente até comentou, que a Junta leva, né? Vocês têm a Junta itinerante que vai para o interior para levar essa informação, mas se a gente aqui, às vezes, na capital, a informação começa do Pix, por exemplo, que teve uma repercussão negativa, se até a gente às vezes foge ali, isso que a gente tem informação o tempo todo na nossa mão, imagina para aquela comunidade no interior que nem sempre tem acesso à internet, não tem acesso ali à televisão, não tem acesso, enfim. Então é muito legal a gente falar também de como vocês fazem esse serviço, de levar até essas localidades essa informação também, essas mudanças, enfim. O Jussé Itinerante, né? O nome desse projeto que a gente está desenvolvendo. Na verdade, a gente não executou, a gente está desenvolvendo um plano de trabalho. O Jober já tem conhecimento disso, porque eu venho falando isso desde o ano passado, né, Jober? A gente fez o lançamento junto, né, Vicente? Foi, a gente fez junto. Eu estava iniciando com o presidente. Eu estava iniciando com o presidente do CRC na época e o Vicente iniciando na junta comercial. Então tá dando certo desde o início. É nosso parceiro já desde então. Então, assim, a junta comercial, é interessante lembrar, os contadores mais antigos, como era o sistema antigamente. A gente pegava, imprimia, aí o empresário assinava os documentos, a gente ia em cartório, reconhecia, levava em loco o papel, o processo físico. Olha a burocracia, né? Burocracia. Então, assim, hoje em dia a gente tudo é digital. A junta comercial lançou, né, recentemente o Tá na Mão. O Tá na Mão. Foi a câmera mesmo aqui, né? A gente também foi agraciado pelo convite do nosso amigo Vicente, do lançamento. Então a gente é totalmente a favor da desburocratização, com responsabilidade e com ética. Isso são valores que a junta comercial ela não abre mão também. No interior, a ideia, voltando um pouco aqui sobre o Jussé Itinerante, e inclusive o CRC será um dos nossos parceiros. O Jober, desde o início que ele ficou sabendo disso, ele se prontificou, já sinalizou querendo sim participar. Porque a ideia é o quê? É levar orientação e o serviço da junta e dos parceiros, né, como o CRC, por exemplo, de maneira itinerante, né, nas vilas vicinais,
e para tentar orientar e incentivar esses empreendedores aí a formalizar a empresa, né? Possibilitando que ela cresça, se desenvolva, gere emprego, renda, enfim. E nada, né? Ninguém, nenhum profissional é melhor para fazer isso do que o contador que já faz isso, que já abre a empresa, né? Que isso. Vai orientar por que é melhor você abrir empresa, por que é legal qual benefício você vai ter escolhendo, enfim, isso, qual porte seria melhor, qual atividade você coloca ali no KNAI, né? Enfim, ninguém mais apropriado para levar essa orientação do que o contador. E Camila, a gente percebeu, a gente fez algumas visitas, nós fizemos lá na Junta Comercial algumas visitas piloto, né? Antes de fazer o lançamento oficial aí, e a gente percebeu que falta muita orientação. E a gente, né, a gente fez uma visita, não sei se eu falei em outros podcasts, não quero nem falar para não ficar repetitivo, né? Mas a gente percebeu que quando a orientação, o cidadão ele perde o medo, quando a orientação, inclusive no sentido de demonstrar os benefícios que ele vai ganhar ali formalizando. O cidadão ele perde o medo, ele pensa em crescer, ele formaliza a empresa, né, melhora o seu negócio, compra mais barato, melhora a saúde financeira do seu negócio, porque vai comprar mais barato ali, tem benefício, né? Formaliza e ajuda a economia do Estado. Então, por que não levar a orientação? Né? Eu acho que o pontapé aí é a orientação. E a ideia inicial para todo MEI é crescer. Ou seja, com o tempo ele vai desenquadrar. Ele vai desenquadrar. O MEI é só para começar, né? Isso, para começar, entender um pouquinho. É claro que, volto a falar, a orientação de contador é primordial. Recentemente, teve uma pessoa que nos procurou, ele tinha um MEI, ele abriu um MEI, ele mesmo abriu um MEI, como eu falei, abriu uma empresa, abriu um MEI, não é prerrogativo de contador. Mas o contador, ele é essencial para direcionar. Ele abriu um MEI, aí cadastrou para emitir nota fiscal e ele mexendo lá, sem saber para que rumo ir, ele fechou a empresa sem saber. Nossa. Depois que ele fechou a empresa dele sem saber, ou seja, ele abriu, passou um mês e fechou a empresa. Aí não conseguia emitir nota, não conseguia entrar nos portais do governo federal, que é para emissão de nota fiscal. Ele me procurou. Quando eu fui olhar a empresa baixada. Fechada. Ele abriu e fechou a empresa em menos de um mês. É para ver o tanto que precisa, né? Tanto que precisa. Jobe, você falou agora sobre fechamento de empresa, né? Da baixa na empresa. A gente também está querendo implantar, claro, não sei se ainda para esse ano, mas a ideia é começar a desenvolver isso. Isso pegando também não é ideia nossa, tá? É de outra junta comercial e a gente estava querendo implantar aqui. Implantar vitrine de negócio. Mato Grosso do Sul tem isso lá. O que é isso? É um site, né? E, na verdade é um link no próprio site da junta comercial, onde, vamos dizer que essa empresa esteja falindo ali. Então, para evitar baixa nessa empresa, eles anunciam numa espécie de classificado, uma vitrine, onde quem quer, por exemplo, investir, quem quer abrir empresa, ela pode, inclusive, participar como sócio dessa empresa. Então, evita que essa empresa ela se acabe, né? Evita a baixa nessa empresa. E isso está dando muito certo lá, né? Então, você vai pegar uma empresa que já tem um tempo aí de vida formalizado, isso é bom, né? Para alguns negócios isso é muito bom, mas aí evita, você consegue pegar essa expertise até de quem está lá. Às vezes tem uma pessoa ali que está capengando ali no negócio, está quase para fechar, está precisando apenas de um investidor, você vai lá, vai colocar os dados, enfim. E aí, a partir dali, seria um ambiente de negócio ali virtual, né? A partir dali, essa pessoa consegue iniciar as tratativas e, quem sabe, entrar como sócio nessa empresa ou comprar essa empresa, né? E a gente está querendo colocar isso. Lá funciona muito bem, cara, no Mato Grosso. É uma iniciativa muito legal você incluir aqui. Por quê? Uma empresa com história, né? Uma empresa, como você falou, de anos já funcionando, ela já tem vendas feitas, já tem serviços prestados. E aqui para o nosso estado, onde o nosso maior comprador é o governo estadual, federal e as prefeituras, são o órgão público, né? Assim como a economia para a pessoa física é o concurso público, né? Certo. Ser concursado ou comissionado, mas trabalha para o governo. Também para o empresário, o maior vitrine de vendas são os órgãos públicos. Sim. Então, uma empresa como essa que você falou, com anos, é muito mais interessante, por exemplo, eu pegar uma empresa dessa que já tem capacidade técnica, emissão de nota fiscal, contratos... Histórico, né? O histórico, exatamente. Eu consigo pegar essa empresa e trabalhar ela regularizado. Às vezes o que é pouco para mim, ou o que é muito para mim, pode ser pouco para outra pessoa, né? Então, ao invés de abrir uma empresa e começar do zero, é muito melhor pegar essa que já tem o histórico, já tem a capacidade técnica já tem e regularizar, né? Então, assim, resolve
tanto para quem está passando por dificuldade, como a pessoa que quer investir. Outra modalidade também que existe hoje, vigente, que é também muito interessante, é o investidor anjo. Isso já foi regulamentado pela Receita Federal, já foi publicado. Também é semelhante, mas é muito legal, viu, Vicente? Se você puder trazer para cá essa iniciativa. Estamos desenvolvendo algumas ações lá, essa é uma delas, achei bastante interessante. A ideia é implantar aqui. E também ainda tem uma outra ideia, por exemplo, para facilitar mesmo a vida do empresário ali, principalmente quem está iniciando, né, que está precisando de investimento, procurando crédito. A gente está elaborando uma parceria aí com a Desenvolve, que é a nossa agência de fomento. Qual é a ideia? É que a pessoa formalizou a empresa lá no sistema lá da junta comercial, né? No último passo vai ter a opção dela enviar automaticamente a documentação dessa empresa, né? Todas essas informações diretamente para o sistema da Desenvolve. Então, assim, isso dá celeridade, evita a pessoa estar solicitando ali a contrato social, a alteração contratual, enfim. E a Desenvolve já vai ter acesso a essa informação. Então, a pessoa está precisando de um crédito de capital de giro, por exemplo, né? Ou de um crédito lá para comprar um equipamento, enfim, né? Isso facilita. Então, ele não vai precisar mais imprimir, ele vai autorizar o envio dessa documentação, então ele já pode ir direto ali na Desenvolve e adquirir, dependendo a linha de crédito que ele, né, pode solicitar a linha de crédito que ele quiser. Então é interessante isso. Eu tô com a Dailton, a gente está trabalhando nisso. É muito legal, viu? A gente, ao longo dos anos de trabalho, a gente consegue ter um feeling, de observar o modo como o empresário se comporta. A gente já vê que ele tem potencial, às vezes só falta uma oportunidade. Só falta um pontapé, né? Isso, só falta um pontapé. Isso. E outra, um outro serviço que a gente quer implantar, mas aí agora já é serviço da junta comercial, né? É a carteira do exercício profissional. Tá? A gente vai pegar... Isso já existe em algumas juntas comerciais aqui do Brasil e a gente também está querendo implantar aqui, né? Sócio administrador... já existe a carteira lá para a junta comercial, ela é responsável também pela matrícula de tradutor, leiloeiro, trapicheiro, então já tem essa carteira. A ideia é por que não o empresário ter uma carteira dessa? Para comprovar a condição dele de empresário ou de sócio administrador. Né? Então a gente está avaliando até por questão financeira de arrecadação, mas se isso for interessante para o cidadão, para o empresário, a gente vai implantar. Né? Por que eu tenho que levar um calhamaço aqui um bloco aqui de documento de contrato social, por exemplo, para poder estar comprovando a minha condição, ou uma alteração contratual, minha condição de empresário ou de sócio, enfim. Eu posso pegar a carteira, que lá vai estar todos os dados, com autenticação eletrônica, né, através do site, enfim. Isso, um validador, né? Um validador, exato. Isso. A tendência é essa. Né? Hoje você já trabalha com certidão simplificada, aqui já é uma folha onde já tem todas as informações constando só numa folha, né? E essa carteirinha seria uma forma minimizada, né? E vinculada, a nossa ideia é lançar, não sei se a gente vai conseguir agora inicialmente, mas é lançar vinculada ao Gov. Você entra lá no aplicativo do Gov, você lá tem todas CNH, carteira de reservista. Eu quero colocar lá também a carteira de empresário. A gente quer colocar. Estamos trabalhando nisso. Olha só, nesse episódio aqui eu já contei pelo menos as 5 novidades aí que foram. É muita novidade. Camila, querer a gente quer muito. Né? A ideia tem demais, né? A gente sabe que a execução às vezes é um pouco demorada, né? Um pouco burocrática. É um órgão Mas público. A gente está vendo acontecer, né? Algumas já foram lançadas, já estão em execução. Então é uma questão de tempo aí para vocês conseguirem executar tudo isso e continuar trabalhando em parceria, né? O particular a gente pode fazer tudo que não é vedado. Né? Agora, para a administração pública, não. A gente já faz só o que é permitido por lei. Exatamente. Agora, chegando nessa reta final, gente, bate-papo vai. Quando eu falo, vai fluindo, a gente vai conversando tem aqui. Tanta coisa para falar agora. Tem tanto assunto que vai surgindo. É bom que já fica aí o gostinho de quero mais para os próximos, né? Para convidar para novos episódios. Agradecer a presença do Jouber Costa, aqui, presidente do CRC. Obrigado. Dividir o conhecimento, informação. E se quiser deixar até uma mensagem, até para encorajar também quem está pensando em empreender, eu vou procurar um contador. Quiser deixar uma mensagem, Jouber, vai lá, esse é o momento. Como falei anteriormente, o contador é a bússola que guia as empresas. Então, assim, sempre consulte um contador. Às vezes, consultar, ir atrás de esclarecer algum ponto de dúvida, isso não vai custar nada, né? Às vezes, ali é uma oportunidade de empreender, de realmente mudar a visão de negócio. Então, assim, um contador é primordial hoje em dia e cada dia a gente percebe que está sendo mais necessário. Então, procure um contador.
E aí, Vicente? Contador é um resolvedor de problema, né? A questão é essa, né? Enfim, agradecer, tá, Jober, por aceitar esse convite, agradecer a Camila por conduzir tão bem aqui, com essa desenvoltura que ela tem aí, deixa a gente tão confortável para conversar. Verdade. CRC, mais uma vez, registro aqui, é parceiro da Junta Comercial. A gente fez no ano passado uma sessão plenária, né? Lá na sede do CRC, para você ver como... E a ideia de quando eu assumi a presidência da Junta, Camila, era... Eu sempre falo isso, né, Jober? Uhum. Aproximar a Junta Comercial dos agentes aí ligados ao empreendedorismo no Estado. E o Conselho Regional de Contabilidade tem tudo a ver com Junta Comercial, com empreendedorismo, né? Porque é o primeiro contato, às vezes, de quem quer formalizar a empresa, quem quer empreender, procura aí o contador. Tá? Agradecer mais uma vez, mandar um abraço. O CRC tem assento no nosso Conselho de Vogais. O assento lá é ocupado pela Itajaí Soares, que também é conselheira federal. Isso, foi minha antecessora como presidente do Conselho Regional. Super gente fina, adora Itajaí. Um abraço aí, Itajaí. Um abraço, Itajaí. Ela tá em Brasília agora, vai ter que cortar só esse trechinho pra mandar pra ela. Um abraço, Itajaí. Enfim, e é isso. Agradeço mais uma vez e a Junta Comercial é a casa do contador também. Certo, a gente se sente muito acolhido, viu, Vicente? Obrigado, Camila. Vicente, mais uma vez, parabenizar a tua condução no serviço da Junta Comercial. A gente vê a evolução, a gente vê o dinamismo e a seriedade com que ele conduz aquela casa. A gente sempre é consultado. Ele, como a gente sempre fala, o maior parceiro da Junta Comercial hoje em dia é o contador. E a gente tem grandes parceiros. Entre eles, a gente pode citar o Sebrae, né? É um grande parceiro. E a Junta Comercial. Aí, gente. Olha, esse aqui é mais um episódio, mas tem mais aí pra frente. Os episódios, eles ficam disponíveis para você assistir de novo, compartilhar. Muito conhecimento, muita coisa legal e muita facilidade agora nessa questão do podcast trazer informação, aproximação do público. E a gente vai seguir acompanhando aí nas redes sociais da Junta, CRC. E, claro, a gente vai continuar trazendo muita coisa boa e muito conteúdo para você. Obrigada e até a próxima.